Pronto, só para colocar aqui o telefone no silencioso para não ficar atrapalhando na hora da aula. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, a gente vai Oi. responder mais questões ou só vai começar assunto novo? Não, eu vou falar, na verdade, um assunto que já foi falado, né? Que é mitose, que eu botei o vídeo lá, só que, como eu falei, mais da metade da turma não visualizou ainda a aula. Então, eu vou dar uma explicação aqui sobre mitose e a gente vai resolver alguns exercícios também. Aí, se você assistiu a aula e ficou com alguma dúvida, você pode tirar sua dúvida aqui nessa aula, certo, Marília? Certo. Beleza. Então, eu vou transmitir aqui o quadrinho aqui para a gente ficar mais fácil de aplicar. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar sobre a mitose em si, eu vi que quase todo mundo visualizou a aula que falava sobre intérfase, né? A intérfase é aquele período em que a célula trabalha para fazer a duplicação do seu material genético. Então, a célula vai se multiplicar, né? Ela vai passar por uma divisão e ela vai, primeiramente, duplicar o seu material genético. Ela vai ficar com o dobro de DNA que ela tinha antes. Beleza. Então, algumas observações que a gente tem aí sobre a intérfase, né? A intérfase, ela está dividida em fases. A gente tem a fase G1, tem a fase S e tem a fase G2. Cada fasezinha aí é representada por essas letrinhas, né, com esses números, no caso do G1 e G2, mas elas representam uma ação da célula. Por exemplo, as fases que têm iniciais em G, né, é, são, são intervalos, né, vem do inglês gap. E a fase S é a fase em que vai haver a síntese de fato. Esse S aí é o S de síntese, em inglês também, certo? Então, cada uma dessas fases aí vai ser importante para que a célula se prepare para o momento de divisão. E aí a gente tem dois tipos de divisão, basicamente. A gente tem a divisão mitótica e a divisão meiótica, certo? A divisão mitótica, ela vai servir para uma determinada ação. A divisão meiótica vai servir para outras ações. A princípio, a gente vai falar sobre as divisões mitóticas e depois a gente vai falar sobre as divisões meióticas. E no final a gente compara as duas, né? Qual que é a diferença entre a meiose e qual a diferença entre a meiose e a mitose, certo? Então, essas etapas aí, elas são muito importantes e depende do tipo de célula que vai fazer cada divisão vai ser feita por um tipo específico de célula. E a meiose, aliás, a mitose, que a gente vai falar agora, ela ocorre basicamente em células somáticas, certo? O que são células somáticas? Células somáticas são todas aquelas células que não estão envolvidas em características sexuais, né? Células que não são gametas, células normais, células da pele, células do fígado, células do estômago, células da boca. Todas essas células aí são chamadas de somática. E as células sexuais, né, são os espermatozoides e os ovócitos. Espermatozoides nos homens, os ovócitos nas mulheres. Beleza. Então, esse é o início do ciclo celular, né? A gente tem a preparação com a intérfase e em um determinado momento vai haver a divisão de fato, né? Vai haver a multiplicação das células. Aqui, nesse caso, né, divisão significa multiplicação. Quando eu divido uma célula, eu aumento o número delas. Então, dividir em biologia significa multiplicar, que é um pouco diferente de matemática, né? Na matemática, a multiplicação é o contrário da divisão. Então, vamos lá. Para que serve, então, essa coisa chamada de mitose? Serve para quê? Para você imitar? Não, não serve para você imitar. A mitose, na verdade, ela é um processo de divisão celular onde não vai haver diferença genética, né, em termos de quantidade de DNA entre a célula mãe e as células filhas, certo? Então, a mitose
ela é um tipo de divisão equacional. Ela multiplica o número de células. Ela não divide, por exemplo, a quantidade de DNA. Ela não vai separar, ela não vai perder quantidade de DNA. Então, todas as células mães, vão ter a mesma quantidade de DNA da célula filha. Isso nós estamos falando na mitose, certo? Na mitose, a quantidade de DNA que tem na célula mãe é a mesma quantidade que vai ter na célula filha, certo? Todo mundo compreendeu até aqui? Entendi, professor. Beleza. Sim. Então, pessoal, a mitose, ela é um tipo de divisão celular que ocorre em células somáticas, certo? Só que, assim, existem algumas funções básicas da mitose que a gente precisa entender, certo? Então, para que a gente vai utilizar a mitose, né? Quais são as funções da mitose dentro do nosso corpo? Uma função primordial da mitose é o crescimento do organismo. Como assim, professor? É o crescimento do organismo. Bem simples a gente analisar isso. Se eu tenho uma célula e posteriormente eu vou ter duas, então esse número cresceu. Então, quanto mais números eu tiver dentro do meu corpo, mais espaço eu vou ocupar. Se eu estou aumentando gradualmente o espaço que eu ocupo dentro do planeta, isso quer dizer que eu estou crescendo, certo? Então, se eu tenho uma célula, divido ela em duas, depois divido ela em quatro, depois em 8, 16, 32, 64, e assim sucessivamente, eu estou aumentando o espaço que eu ocupo dentro de um determinado local. Se eu ocupo mais espaço, isso significa crescimento, né? Então, crescer significa ocupar mais espaço dentro de um determinado ambiente. Então, a mitose serve para isso. A mitose serve para fazer com que os organismos cresçam, certo? Outra parte que a gente tem aqui primordial da mitose, desenvolvimento. O que seria esse desenvolvimento? O desenvolvimento é, imagina aí, um embrião, certo? O embrião, quando ele é formado, né? Ele é uma célula chamada de célula-ovo, né? Ou zigoto. Essa célula-ovo ou zigoto, ela precisa se multiplicar para quê? Para que ela possa se desenvolver e, posteriormente, ela vai sofrer modificações. Então, essas divisões que ela sofre aí são divisões mitóticas, que têm função, nesse caso, dupla, né? Tanto de crescimento como de desenvolvimento. Eu só vou poder desenvolver aquelas células depois de eu ter uma quantidade determinada de células dentro daquele zigoto ou daquela célula ovo, que futuramente vai ser chamado de embrião, depois de feto, depois de bebê, certo? Outra função da mitose bem recorrente no nosso corpo, renovação celular. Existem certas células no nosso corpo que elas precisam ser trocadas com certa frequência. Por exemplo, as células da nossa pele, elas são trocadas com frequência quase diária, né? Por exemplo, se você toma banho todos os dias, o que é ideal, né? Principalmente se você está vivendo nesse calor aqui, o ideal é que você tome banho, né? Tem algumas pessoas que a gente sabe que não tomam muito banho. Mas imagine que essa pessoa aí, no sábado, né? Ela decide tomar banho. Ela tomou o banhozinho dela lá, o que aconteceu? Ela perde células. Então, para repor essas células, a gente vai passar por um processo de multiplicação para que essas células sejam substituídas lá no finalzinho da pele, né? Na superfície da pele. Vamos supor que você estava lá fazendo um lanchezinho, né? Porque você é uma pessoa independente, você não espera a sua mãe fazer seu lanche, aí você está lá cortando lá aquela mortadelazinha, cortando aquele presunto, aquele queijo, aí você passa a faca no seu dedo, né? Aí houve um cortezinho ali. Com o passar do tempo, você vai notar que esse corte ele vai se fechando, né? O ato desse corte se fechar quer dizer que as células que estão naquele local, elas estão se multiplicando para regenerar aquele tecido que foi lesionado, né? Então, a mitose também serve para quê? Também serve para regeneração de tecidos. Então, a gente já tem aí algumas funções: crescimento, desenvolvimento, renovação e regeneração de tecidos, né? E
Em alguns casos, e esses casos aqui são casos especiais, e aí você vai anotar no seu caderno, no seu livro, você vai fazer uma anotação em algum lugar. Essa informação é importante. Em alguns casos, a mitose pode significar reprodução, certo? Em alguns casos, a mitose pode significar reprodução. Esse cheirinho aí que vocês estão sentindo, cheirinho de prova de vestibular. Isso já caiu em vestibular, certo? Então, muita atenção. Se perguntar se a mitose pode servir para reprodução, você vai colocar a alternativa que diz que em alguns casos isso é possível. E quando que isso é possível, professor? Vamos lá. Então vamos analisar aqui. A gente tem aqui uma bactéria, certo? Temos aqui a bactériazinha. Lembrando que bactérias são indivíduos procarióticos, procarióticos. Na verdade, eu vou dar um exemplo até mais complexo que esse, porque vocês merecem. Vocês são pessoas dedicadas. Vamos colocar aqui que é um protozoário, certo? É um protozoário. Isso aqui é um protozoário. E aí, esse protozoáriozinho aqui, ó, ele é um indivíduo o quê? Eucarionte. Então, a gente já complica um pouquinho aqui as coisas, né? Procarionte é muito simples. Você conhece o procarionte? É besteira. Você tem que conhecer o mais complexo, né? Que no caso aqui são organismos eucariontes. Lembrando que eu não estou dizendo que os eucariontes são mais especiais que os procariontes, estou dizendo que ele é mais complexo, certo? Ele vai ter a membrana, a carioteca separando o núcleo e tal. Então, ele vai passar aqui por um processozinho, né? Esse processozinho que eu vou representar aqui de vermelho, eu vou diminuir um pouquinho aqui a tinta da caneta. Esse processozinho aqui em vermelho eu vou chamar de mitose, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse protozoáriozinho aqui, ó, ele vai passar por um processo de mitose, ou seja, ele vai crescer um pouquinho, né? E vai se dividir em dois, certo? Ele vai se dividir em dois. Então, aqui, pessoal, o que é que aconteceu nessa parte aqui? Ele sofreu uma divisão celular por mitose, certo? Uma divisão celular por mitose. Só que o que é que aconteceu? É o que, rapaz? Que foi isso? O que é que aconteceu aqui, pessoal? Houve uma divisão celular e essa divisão celular aqui causou a formação de duas células. Então, houve uma reprodução, certo? Então, nesse momento aqui, onde essa célula sofreu esse processo de divisão celular, significou a criação de dois novos organismos. Por quê? Porque esse aqui é um organismo unicelular, certo? Os protozoários, eles são organismos unicelulares. Como ele é unicelular, quando ele se divide em dois, isso significa reprodução, certo? Então, toda vez que você chegar em um local e perguntarem para você, ei, tu aí, a mitose pode servir como uma forma de reprodução? Aí você vai dizer, pode sim, só se o organismo for unicelular. Se ele for pluricelular, aí já não vai mais conseguir fazer uma reprodução, no sentido de aumentar a prole, né, de ter células filhas, se ele for pluricelular, apenas se ele for unicelular. Então, tá lá a questãozinha, você vai marcar, porque você é uma pessoa esperta e diferenciada, certo? Então, pessoal, após o processo de crescimento e desenvolvimento de células embrionárias, a gente vai ter o que a gente chama de diferenciação celular. Por quê? A gente tem tecidos especializados, a gente tem órgãos especializados que vão nos ajudar a realizar determinadas tarefas. Por exemplo, quando você quer sentir um cheiro, você sente o cheiro por onde? Pelo nariz, né? Você não vai chegar lá num lugar e vai dizer, quero sentir o cheiro e bota o ouvido lá perto. Por quê? Porque quem é responsável por sentir o cheiro, por detectar cheiros, são as células do seu nariz,
certo? Se você quer enxergar, você não abre a boca, né? Você abre os olhos. Por quê? Porque quem está relacionado a enxergar, né? Quem está relacionado à visão, são os seus olhos e não a sua boca. Assim como qualquer outra parte do seu corpo. Então, para que essa célula seja especializada, ela precisa passar por um processo de especialização. E esse processo de especialização ocorre durante a formação do nosso corpo, né? Lá no desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente já falou muita coisa sobre esses organismos aqui e sobre as funções da meiose. Mas agora a gente vai falar aqui da meiose, aliás, da mitose. A gente vai falar agora da mitose de fato, né? Então, pessoal, antigamente, e isso é importante também que vocês saibam, eu falo antigamente, não tão antigamente assim, talvez aí uns 7, 8 anos atrás, na época que eu fazia o ensino médio, há 10 anos atrás, era assim, a gente dividia a mitose em 4 fases, certo? Mas, hoje em dia, a gente já não divide mais em 4, a gente já divide em 5. Eu acredito que tenha sido na turma de vocês que eu tenha comentado isso, né? A biologia, ela é muito fluida, ela muda muito rapidamente. Então, conceitos que a gente está vendo hoje, pode ser que a gente não veja mais amanhã, certo? Amanhã pode sair um artigo novo e mude todo o conceito que a gente tinha de biologia. E aí a gente vai ter que readequar todo o conteúdo para que a gente possa entender novamente como é que foi feito. Um exemplo disso é no ano passado, eu dei aluno para os meninos do terceiro ano, que agora são do segundo, aliás, os meninos do terceiro ano, que ano passado eram do segundo, e a gente tem um assunto chamado sistemática filogenética, e tinha falando sobre os protozoários, né? E aí eu falei para eles, ó, essa classificação aqui é uma classificação que está sendo utilizada, mas ela ainda é muito instável, né? A gente pode a qualquer momento mudar tudo isso daqui. Quando foi no final, isso no começo do ano, quando foi no final do ano, saiu um artigo que mudava tudo que a gente tinha visto lá no começo do ano. Ou seja, em um ano, todos os conceitos que a gente tinha visto lá daquele assunto já estavam ultrapassados. A gente já não tinha mais já não eram mais novidade, né? A novidade já era o que a gente tinha visto lá no final do ano. Então, assim, daqui a 10, 20 anos, pode ser que isso aqui tenha se dividido em mais fases ainda, né? Com o avançar das técnicas de microscopia, com o avançar das técnicas de estudos de células, tudo isso aqui pode ser diferente daqui a alguns dias. Então, fiquem atentos aí nesse tipo de coisa, porque pode modificar a qualquer momento, certo? Então, hoje em dia, a gente tem 5 fases. Nós temos a prófase, nós temos a prometáfase, nós temos a metáfase, a anáfase e a telófase. Professor, são muitos nomes, eu sei que são muitos nomes, mas eles podem ser usados tanto para mitose como para meiose. Então, as duas Prometo a coisas vão. Ana telefonar. Hã? Ah, você tá usando Aquela, aquela frasezinha? a frase que lembra é prometo a Ana telefonar. Olha, eu não conheci essa frasezinha aí, mas se vocês quiserem utilizar, podem utilizar. Então, é prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Então, ó, cada uma dessas fases aí vai ter uma determinada característica principal para a gente entender melhor cada uma dessas fases, certo? Então, a prófase é a fase inicial, ela se inicia imediatamente após a intérfase, certo? Acabou a intérfase, a gente vai entrar na fase de prófase. Pessoal, a prófase, ela não é uma coisa, certo? Ela não é você não vai lá, olha assim, olha, a prófase está aqui. A prófase, ela é um evento, certo? A prófase, ela acontece. Então, a célula não tem prófase, a célula está em prófase, certo? Então, ela não é uma estrutura que aparece na célula, não. Ela é um conjunto de coisas, né, que estão acontecendo na célula, ou seja, ela é um evento.
beleza? Muita gente me pergunta, professor, como é que eu posso identificar onde que está a prófase? Você não identifica onde está a prófase, porque a prófase não pode ser vista, né? A prófase, ela acontece, você detecta que a célula está em prófase devido a algumas características que ela possui, certo? Então, a prófase, ela é uma fase inicial. E aí a gente vai ter algumas características bem importantes, né? A gente tem os centríolos. Isso nós estamos falando de células animais, certo? Porque células vegetais não têm centríolos, né? Então você não vai encontrar isso em células vegetais, você vai encontrar isso em células animais. Então, pegue, imagine aí uma célula animal e aí você vai ter lá os centríolos, né? Centríolos são aquelas estruturazinhas em formatos de tubos, né? Que lembra que lá quando a gente falou dos aparatos celulares, a gente falou que os centríolos, eles auxiliavam na divisão celular. Pois é exatamente aqui que ele vai atuar. Então, na prófase, a gente vai ter os centríolos começando a migrar para os polos das células, certo? Então, aqui, ó, na prófase. Eita, deu uma desafinada aqui. Na prófase, a gente vai ter aqui, ó, os centríolos ficam aqui na célula, né? E eles vão começar a migrar para os polos, né? Os polos das células são essas extremidades aqui, certo? Então, um pazinho de centríolos vai migrar para um polo, o pazinho de centríolos vai migrar para outro polo, certo? E aí, a gente vai ter a formação, né, desses centríolos, esses tubinhos aí, eles vão se juntar e vão formar um aglomeradozinho para começar a se preparar para a divisão celular, certo? Então, quando eles chegarem aqui nessa pontinha aqui, né, eles vão formar umas, tipo como se fosse umas fibras, sabe? Você enxerga ela mais ou menos assim. Só que, lógico, nessa fase você não vai conseguir enxergar ela é, tão bem como você enxerga em outras fases. Mas você consegue enxergar o começo da formação disso daí, certo? Então, a gente vai ter aqui no meio dessas coisinhas aqui, né? A gente vai ter o que a gente chama de fuso acromático, certo? Que é quando eles vão começar a se juntar com os cromossomos, né? Só que eles não se juntaram ainda. Isso aqui tudo é uma preparação. A prófase é uma fase de preparação. Tá. Aí nós temos a prometáfase. Aí, pessoal, nesse ponto aqui é importante que você lembre de uma coisa. Se você pegar os livros mais recentes, né? Você pegar os livros aí de uns 5 anos para cá, você vai encontrar o termo prometáfase. Se você pegar livros mais antigos, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar dizendo que o desaparecimento da carioteca, né? A carioteca, ela vai desaparecer na prófase, certo? Alguns materiais antigos dizem que a carioteca desaparece na prófase. Então, para você não dizer assim, o professor estava mentindo para mim, acontece o seguinte: em materiais mais novos, a gente tem a fase da prometáfase. Nos materiais mais antigos, a gente não tem. Então, tenha bom senso, né? Se você pegar um material, olhe a data dele. Se ele for muito antigo, talvez você não encontre referências à prometáfase. Se ele for mais novo, aí você vai encontrar referências à prometáfase. Então, aqui, nesse momento, né, os cromossomos na prometáfase, eles vão começar a se organizar, certo? Eles vão começar a se organizar e essas fibras aqui que são formadas, né, pelos centríolos, elas vão começar a se ligar com esses cromossomos aqui, certo? Então, eles estão passando por um processo de organização, certo? Por quê? Porque na fase de metáfase, eles vão atingir o maior grau de concentração, certo? Aliás, o maior grau de condensação. Aqui os cromossomos, né? Eles vão estar bem condensados, né? O DNA deles vai estar bem enroladinho mesmo, lá no formatinho lá daquele cromossomo com as perninhas, né? Ele vai estar bem organizadinho assim, certo?
Então, eles vão estar aqui dispostos em pares, certo? E eles vão estar preparadíssimos, né, para fazer essa divisão aí celular. Beleza. No caso aqui, ele vai estar, um vai estar em cima, outro vai estar embaixo, né? Deixa eu ver se o negócio pega aí. Não pegou, porque não sei. Aqui. Vai estar assim, e aqui vai estar aquelas fibrazinhas, né? Puxando aqui os cromossomos. Certo? Então, no momento que a gente tem a anáfase vai ser a divisão de fato, né? Quando esses cromossomos aqui, ó, eles forem separados um dos outros. Então, um lado vem para cá, um lado vem para cá, e ele vai ficar aqui assim, e o outro lado vai para lá. Aí ele vai ficar assim, certo? Esse cromossomo aqui vai ser dividido aqui no meio, e aí uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro, certo? Essa parte aí vai ser a parte da anáfase. E por fim, a gente vai ter a telófase, né? A telófase é aquela fasezinha final, né? Na telófase, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as dobrinhas aqui se aprofundando, né? Até que a gente consiga separar essas duas célulazinhas aqui. A partir desse momento, vai haver o reaparecimento da carioteca, né? A carioteca vai reaparecer, certo? E os cromossomos eles vão passar a se organizar aqui de volta, né? Na nossa dentro da nossa carioteca, e aí eles vão começar a se descondensar, né? Eles vão começar a virar aquela cromatinazinha lá de novo, enroladinha assim, bonitinha. E aí essa célula vai entrar em intérfase, né? Ela vai entrar no período de descanso da célula, né? E aí vai ocorrer de novo o mesmo processo, com mais depois de um tempo, né? A célula vai se dividir novamente. Então, é basicamente esse o processo de mitose. Lógico que eu dei tipo uma super resumida, eu só falei as características principais de cada uma das fases. Lá no plural eu deixei aquela aula lá que está com todas as informações corretas. Aqui é só para vocês terem uma visão geral do processo e, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar agora para a gente poder resolver. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Professor, lá no vídeo, eu só não entendi quando ele falou de citocinese. Tá. Explica bem? Beleza. Pessoal, a citocinese é a divisão do citoplasma, certo? Esse momentinho aqui, ó, onde vai haver a divisão do citoplasma. Deixa eu puxar para cá, que aí fica mais fácil de ver. Beleza. Ó, a gente tem aqui a célula, João Ricardo. Ela vai começar a crescer, né? O citoplasma dela, assim, ela vai começar a se distribuir. Então, vai começar a haver a formação de uma invaginação, né? Que é invaginação, é uma dobra para dentro, certo? Invaginar é dobrar para dentro, certo? Evaginar é dobrar para fora. Então, a citocinese é isso aqui, ó. É quando ela vai se dobrando aos poucos até o momento em que uma ponta encontra a outra. Imagine aí que você está brincando com massinha de modelar. Aí você aperta a massinha de modelar, aperta, 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 não tem um momento que ela se parte. É basicamente isso que acontece com a célula. Vai haver a formação de como se fosse um anel, né? Apertando com força lá no meio da célula até que ela se rompa e aí forme duas células diferentes. Beleza? Entendeu, João Ricardo? Entendi, professor. Obrigado. Na hora. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar a gravação para não ficar muito longo para postar no YouTube. Mas não saiam da reunião porque a gente vai resolver exercícios. Só que a parte dos exercícios eu não vou gravar porque senão vai ficar muito longo e aí as pessoas que têm que assistir essa aula aqui lá no YouTube não assistem,
certo? Porque fica muito grande. Então, eu vou encerrar aqui, não saiam da sala e a gente vai resolver o exercício só com quem está aqui. Quem não está aqui, está assistindo depois, você pode tentar resolver os exercícios e me mandar caso você tenha alguma dúvida. Então, se você está assistindo depois, tchau para você, até a próxima. E quem está aqui, continua aqui para a gente resolver os exercícios, certo? Então, vou encerrar aqui.